Oi, eu sou o Bruno Trajano, tá começando mais um Conversa Essa. Pra você do outro lado, a gente tá começando mais um episódio mega especial pra você. E é claro, hoje vamos falar de notícias. Eu falei que ia ter um momento de notícias e a gente já está com elas programadinhas pra você. E a gente vai repercutir algumas coisinhas que aconteceram aí no mundo da cultura pop. O que acontece? Essa semana, inclusive, de lançamento do episódio, teve o Super Bowl, que normalmente é quando acontece um show megalomaníaco. Teve a volta da Rihanna, a Rihanna cantou, fez um show, ainda não assisti o show, mas repercutiu pra caramba na internet. E junto com isso saiu alguns trailers, inclusive saiu, a Disney aproveitou pra postar logo essa semana também, um teaser de Pequena Sereia, né, o novo live action que teve toda aquela polêmica. A gente tá falando dessa polêmica há milhões de anos, mas saiu um teaser novo e isso é interessante. Mas a gente também teve alguns outros trailers que eu vou trazer pra vocês algumas repercussões e alguns comentários sobre o que a gente já viu. Saiu inclusive trailer de The Flash. Como já era esperado, The Flash tá adaptando a história do Flashpoint. Tem algumas questões que a gente fica ali observando o que pode significar, o que pode não significar. A gente já nota algumas diferenças muito óbvias em como eles estão planejando essa história e a gente fica tentando encaixar como é que isso vai funcionar no novo universo de James Gunn. Para explicar e colocar os pontos nos is, vamos lá. No novo trailer a gente consegue perceber que eles vão aproveitar a história do Flashpoint praticamente a estrutura base de tudo que a gente já viu. A gente tem o Barry vindo para uma realidade em que a mãe dele não morreu ou impedindo que a mãe dele seja assassinada. Só que um diferencial, vai ter dois Barrys Allen, vai ter dois Flashes, né? Talvez um com poder, um sem poder, e em algum momento eles vão ter que lutar pela existência de só um deles. E nessa realidade, né, não tem Superman, como já era esperado, e o Batman é outra pessoa. Só que a gente também encontra o Batman do Ben Affleck, ou seja, então vai ter todos uns momentos antes do momento de volta no tempo e ao mesmo tempo criação de uma nova realidade. A gente observa que o arco do Superman, para quem não conhece, né, que seria a ideia de que ele caiu e foi trancado e nunca foi criado pela Martha e pelo John. É John? Jonathan? Acho que é. Então tem toda essa questão. Então esse arco do Superman, na verdade, vai ser com a Supergirl, né? A cara, tá bem interessante. Isso também é uma boa mudança. O visual tá muito bonito, tá muito interessante. E a gente vai ter o Batman que é o Michael Keaton? É o Michael Keaton? Não lembro. Deve ser. Enfim, um dos Batman dos anos 90. Então tá com um visual bem parecido, inclusive. E a gente tem pelo menos o outro Batman também, que é o do... Nossa, acabei de falar o nome dele, já saiu da minha cabeça. Enfim, o outro Batman, então temos os dois Batmans e temos o General Zod. Então tá uma baguncinha como é a DC, sempre gostosa, uma baguncinha interessante. Vamos ver como é que fica, né? O trailer, de maneira geral, tá bem interessante. Algumas pessoas reclamaram na internet sobre o trailer tá dando tanto enfoque pro Batman, e talvez seja uma forma da própria DC tentar esconder os escândalos envolvendo o Ezra Miller, né? Que é o personagem do Flash, que faz o Flash, no caso, né? Então, tem toda essa questão também a se pensar, a se preocupar. E ao mesmo tempo também o Batman vende pra caramba. Dois Batmans, um Batman de nostalgia dos anos 90, então a gente vai vender ainda mais. E isso é interessante. Então tá aí um dos trailers que foi lançado e foi sucesso e o pessoal tá um pouco ansioso. Eu acho que o pessoal tá ansioso porque ele querendo ou não, vai ser, quer dizer, promete ser, tem como ser o reboot, né? A origem do reboot, assim como é nos quadrinhos. Pra quem não conhece, nos quadrinhos, a DC de vez em quando meio que reinicia o próprio universo. Nos anos mais recentes, ela reiniciou com o Flashpoint, né? O Flashpoint, que é também o nome, se não me engano, desse filme, é quando o Flash volta ao passado e impede que a mãe dele seja assassinada e impede essa realidade. Isso cria meio que uma onda de mudanças no tempo e a realidade meio que é alterada. Como eu falei, tem essas pequenas mudanças no universo inteiro da DC. Cria-se uma nova realidade, né? Obviamente, e quando o Flash desfaz isso,
reiniciado novamente, tentando recolocar algumas coisas de volta no lugar, gerando os novos 52, que foi e ainda tá, ainda a gente está vivendo no pós-Novos 52 ainda em algumas questões. Mas o que acontece? Teve os Novos 52 e nos anos mais recentes ainda a gente teve Renascimento, que foi outra tentativa de reboot, outra forma de reboot, de reiniciar e de refazer a cronologia dos heróis, certo? Então, isso é muito comum nos quadrinhos, todas as editoras fazem isso, todo mundo brinca com essa questão de voltar no tempo e mudar tudo, ou então criar um universo do e se, né, como a gente viu nas produções da Marvel. Então, isso é bem comum. Nos filmes, seria muito estranho a gente ver, por exemplo, um novo filme em que a gente tem outro Superman, sem ser o Henry Cavill, já que a gente tem no filme do Flash uma referência ao Superman do Henry Cavill. Não sei se está ficando muito claro o que eu quero dizer. Então, esses elementos ficariam um pouco difíceis de entender e talvez seja bom a ideia do reboot, né, da linha do tempo, de mudar a realidade, para que isso fique talvez mais palatável para o público geral, que é o público que vai comprar as coisas, sabe? Tipo, o público não necessariamente precisa saber direitinho de todas as histórias, mas ele vai conseguir entender e saber que a partir dali as coisas mudaram. Então eu acho que muita gente está esperando que seja isso que aconteça, mas não se tem certeza de nada, obviamente, né? Então a gente fica um pouco nesse e agora? O que vai acontecer? O filme tá prometendo muito, será que vai entregar? Então tem essa questão. Já me atentei demais falando de Flash, de DC. O pessoal acha que eu sempre reclamo e falo mal da DC, mas nem é o caso. Sou muito fã dessas histórias específicas, então eu acabo me prolongando. Mas vamos lá. O que também foi publicado foi um trailer de Creed 3. E por que eu falo de Creed 3? Porque eu acho que é interessante ver uma franquia estrelada e pensada, né? Tipo, ela é uma continuação / reboot de Rocky, e Rocky sempre foi uma história do Stallone, que apesar de ser alguém de descendência italiana, agora a gente tem uma voltada mais para as pessoas negras, negras no caso estadunidenses, mas ainda assim rola um pouco de identificação, e a gente tem nos 3 filmes bastante, no caso nos 2 primeiros filmes, a gente tem bastante desses elementos, e é uma boa forma de você ter uma representatividade interessante, sabe? Principalmente na questão dos esportes de maneira mais consciente. Na terceira aparição do Creed, a gente vê agora uma espécie de salto temporal, onde ele também já passa a não ser só lutador, mas também agente, produtor de alguma maneira, né? Ele tem já o nome reconhecido, ele é uma lenda, então ele alcançou o status que o Rocky tinha, né? Dentro do universo dos filmes, e ele vai ter que enfrentar uma pessoa do passado. Então é interessante pensar nessa ideia, e a pessoa esqueci o nome dele, mas ele fez o Lovecraft Country e agora ele é o Kang, o Conquistador no universo da Marvel. Esqueci completamente o nome dele. Mas é interessante, o cara tá muito bombado. Acho que ele aproveitou muito o que aconteceu lá nos filmes do Homem-Formiga e já aproveitou o shape pra fazer aqui o Creed 3. O cara tá muito bombado. Tem toda uma dinâmica de pensar, eu gostei um pouco da dinâmica, que é que o Creed, né, que é o Apollo, ele tá... É o Apollo o nome dele? Acho que é, né? Ele tá muito... Isso foi apresentado no trailer, né? Ele tá muito preocupado se ele, de alguma maneira, vacilou com um amigo dele, né? Então, ele tá carregando o peso disso e o peso do mundo e o peso da própria carreira e da própria história e a história das outras pessoas. E eu gosto dessa questão, dessa discussão, dessa filosofia, principalmente colocada em um filme que vai ser mais povão. E se eu não me engano, quem tá dirigindo esse filme é o próprio Michael B. Jordan, né? Que é quem estrela, quem é o Creed, né? Então, é ainda mais interessante, é ainda mais legal por conta desses aspectos. E eu tô muito animado pra ver o Creed. E eu acho que vale a pena. Eu sei que, não é um filme que ao mesmo tempo que ele é muito grande e muito famoso, ele não chama tanta atenção. Eu sinto que tem um pouco disso, sabe? Talvez porque ele entra na questão de ser um filme de esportes, né? Então as pessoas não dão tanta atenção pra isso. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que ficar ligado, principalmente para a questão do protagonismo preto, que é muito interessante. Outra coisa que saiu foram 2 teasers, e dessa vez, teaser realmente no sentido original da palavra, né? Foi só para atiçar mesmo. A gente teve nada mais nada menos que um novo teaser de Cavaleiro do Zodíaco. A gente fica realmente um pouco mais pensativo no que tá acontecendo. Não sei se eu já falei aqui no podcast o que eu acho, né, do novo filme, mas ao mesmo tempo que ele parece muito legal, ele parece muito ruim. Então é muito bacana, é muito legal ver. A gente já consegue ver bem mais da ideia do Pegasus, né, do uso das constelações. Tem a referência da China, se não me engano,
fazendo o ataque, destruindo as pedras, e o Seiya aprendendo como é usar o cosmos. Os efeitos especiais estão relativamente interessantes. Eu acho que eu já falei, sim, um pouco do que eu esperava desse filme, do que eu acho desse filme. Ele é literalmente aquele filme do que, tipo, você espera que seja bom, mas você sabe que não é obrigado a ser bom. Então, sabe, não sei se fica muito evidente isso. Tudo indica que o filme vai sair ainda esse ano. A data tá pra 28 de abril, se eu não me engano. Vai se chamar Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, né? Nada muito diferente, tá realmente 100% inspirado. E tem algumas questõezinhas já diferentes. Eu acabei de falar que não tá nada diferente, né? Mas, tipo, tem já algumas coisinhas pra gente observar pelos trailers e pelos teasers, né? A gente vê um pouquinho de mudança na armadura, a gente vê um pouquinho de mudança no cenário, a gente vê um pouco mais da questão da guerra. Porque, tipo, eu acho que no desenho original e até nas histórias originais sempre foi um universo muito contido e ao mesmo tempo que, meu Deus, está ameaçando o mundo inteiro, mas tá acontecendo só naquela rua ali, subindo na rua da Saori. Então, tipo, eu gosto e ao mesmo tempo não gosto dessas coisas meio megalomaníacas. E, mais uma vez, saiu o teaser, né? Trailer de Cavaleiros dos Zodíacos. Vamos ver o que vem por aí, né? Sendo que, mais uma vez, vale lembrar que essa é uma produção, ao mesmo tempo que é japonesa, ela também é uma produção internacional. Nem tem como a gente saber tanto, né, do que vai acontecer em questão de cinemas, em questão de distribuição mundial, né? Não tem tanta certeza ainda de como é que vai ser essa questão da distribuição e da chegada aos cinemas. Mas o que a gente já sabe é que temos um novo visual, nem é exatamente um novo visual, mas temos uma foto oficial de Lady Gaga como a Harlequina, pelo menos é o que parece que vai ser, a doutora Harley Quinzel, ou Queen. Ela publicou no Instagram dela, Lady Gaga, uma foto fazendo referência a Joker 2, Folie à Deux, Folie à Deux, eu não sei como é que se fala em francês isso, mas ela postou a foto dela com Joaquin Phoenix com a maquiagem características. Eles parecem estar no momento ali meio se pegando, ou já se pegaram, ou se matando, tem como ter certeza ainda, mas ela marcou inclusive o Todd Phillips, que vai ser, né, o diretor, e ele também fez questão de publicar a mesma foto, e foi no dia 14 que foi o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, né? O 14 de fevereiro é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Eles aproveitaram para começar algumas divulgações para esse filme. Lembrando que o Joker, ele vai fazer parte, como eu já tinha falado antes, desse novo selo da DC, dessa nova ideia de selo da DC, que é trazer filmes em universos próprios separados. Ou seja, entenda Joker, entenda esse filme do Coringa como algo completamente separado do universo da DC. É um filme de super-herói ao mesmo tempo que não é um filme de heróis. Claro que é um filme de vilão, mas eu quis dizer super-heróis quanto gênero, né? Então, é um filme sobre isso, mas ao mesmo tempo não é um filme sobre isso. Então, não sei se você aí que tá ouvindo tá tão ansioso por esse filme. Quero saber de você as suas opiniões sobre esses 3 filmes que eu acabei citando. A gente tem o Creed, a gente tem Cavaleiro Zodíaco, a gente tem a própria Pequena Sereia, comentei rapidamente, e a gente tem um novo teaser de Coringa Folie à Deux com Lady Gaga e Joaquin Phoenix. O que você acha disso? O que você acha dessas novidades que estão chegando ainda para esse ano? Quero saber a sua opinião, preciso saber da sua opinião. Olha só, pra gente continuar, é claro, tenho que mandar um comentário e responder aos comentários do último post lá do Conversa Essa no Instagram. Procura aí, Conversa Essa no Instagram. A gente tem lá o nosso símbolozinho bonitinho. Não confundir com os outros podcasts que estão tentando roubar o nosso nome, né? Conversa Essa do Bruno Trajano, que já tá rolando há muitos anos. Então a gente tem aqui alguns comentários. Quem comentou foi Bicha Nerd, aquele beijo mega especial. Comentou com coraçõezinhos, muito amor sempre. Quem também comentou, FajoCast. Então o Angre respondeu aqui, né? Ele falou: fiquei feliz pelo meu comentário no episódio sobre a DC, estou de coração aberto. Não sou o maior fã, mas estou sempre disposto a consumir boas histórias. Sobre o Pantera Negra 2, eu quero um episódio sobre e estou aceitando convites. Então você já viu aí, ouviu aqui em primeiro, vai rolar Pantera Negra 2, eu vou assistir o filme e a gente vai gravar com o Anderson. Ele continuou: a série Godfather of the Harlem eu não assisti, mas tem um filme na Netflix chamado The Black Godfather, que eu assisti quando eu estava em um momento difícil e me deu esperança e forças para continuar. Então fica aí a dica do Anderson, Godfather
The Black Godfather. Por último, mais ou menos importante, sobre a questão do nome do podcast, infelizmente eu já vi isso acontecer algumas vezes e acho lamentável. Geralmente eu percebo que isso acontece por 2 motivos: falta de dar um Google ou falta de caráter mesmo. Mas estamos aí para ajudar caso seja necessário. Pois é, como eu mencionei, tem alguns projetos surgindo usando o nome do Conversa praticamente igual. Por exemplo, tem 2, né? Mandei até pra Marina isso. Um que a pessoa colocou que conversa é essa no início, e o outro que trocou só de conversa para conversa, CU, né? Então tá difícil, tá complicado, não é tão fácil lidar com isso, porque às vezes a gente tá completamente de mãos atadas, né? Tô tentando produzir aqui o conteúdo sempre, tô contando com a sua ajuda o tempo todo, você que tá ouvindo isso, tô contando com a sua ajuda para continuar produzindo, e espero, né, que as coisas vão se ajeitando, que o nosso projeto vai sendo reconhecido pelo que ele é. Gente, eu acho que o som do podcast vai ficar um pouco cagado, porque eu acabei de perceber que eu não tava com o gravador aberto, né? No caso, eu estava com o gravador aberto, mas não estava com o gravador aberto. E já tinha 20 minutos de episódio que eu estava gravando com o microfone do lado errado, porque eu tive que desmontar meu microfone e montar de novo. Espero muito que não fique muito cagado o som. Peço desculpas. E é isso. Segue baile. Bom, mais loucuras à parte. Vamos continuar aqui com o episódio. E eu tenho, é claro, mais dicas para vocês. A gente falou dessas notícias, repercutiu algumas coisinhas, mas tenho algumas dicas para que você saia daqui já muito animado para consumir novos conteúdos. Um conteúdo que eu tô terminando de consumir, já terminei acho que 9 episódios, vou terminar a temporada agora, é The Legend of Vox Machina temporada 2. Já foi anunciada inclusive a temporada 3 e a gente vai correr pra assistir também, é claro. É inspirado em RPG, vocês sabem que eu tô na onda de assistir RPG, então tá bem bacana. E jogar também tá difícil, mas a gente tenta. E Legend of Vox Machina é uma animação, entre aspas, para adultos, então tá bem bacana. E eu sugiro que você dê uma olhada, confira, veja se faz o seu gosto, porque eu acho que vale muito a pena. 2 temporadas rapidinhas, a história não se alonga demais, é baseada no RPG e funciona muito bem, porque é aquela coisa do tipo, olha, vamos lá, segue essa história e a gente vai pegando alguns easter eggs, alguma aventurinha e o desenvolvimento dos personagens de maneira muito interessante, e ao mesmo tempo não é muito longo, né? São só 12 episódios, se eu não me engano, então você consegue assistir bem tranquilo, bem de boa. Então essa é uma das minhas dicas pra você, mas não sou só eu que vou dar dica. Então a gente completa 3 dicas com a dica do Anderson, a minha, e agora você ouve mais uma. Vai daí, Vicky, é com você. E aí galera, meu nome é Vitor Lacerda, eu sou jornalista, folclorista, tradutor e game dev. Tô dando uma passada aqui para recomendar para vocês a Audioteca Crítica. A Audioteca é a melhor maneira pra gente que, como eu, tem dificuldade de leitura, mas tem muita vontade de aprender sobre ciência política marxista. O conteúdo é curado e gravado por membros do coletivo Soberana, um grupo comunista com mais de 30 mil membros no Discord, cheio de iniciativas interessantes que vão de apoio a desenvolvedores de jogos, a acompanhamento psicológico gratuito para membros da comunidade. Vocês podem encontrar a Audioteca Crítica no Spotify e linkado também no marxists.org. Espero que façam bom proveito. Venceremos! Então é isso, muito obrigado você que ouviu o episódio de hoje, muito bacana ter sempre você aqui comigo. Siga a dica do Vicky, links na descrição, comenta lá no Instagram para que eu possa ler o seu comentário na próxima semana. E é claro, eu conto muito com o seu apoio. Dá uma olhada na descrição, vê se você pode me apoiar, se você pode enviar um pix, se você pode comentar, só isso já é um apoio muito grande, e divulgar o podcast, que isso ajuda muito. Então, tô contando com você, um cheiro no olho